Temos hoje a presença do pastor e conselheiro familiar Josias Almeida. Hoje vamos falar sobre alguns perigos que rondam a família. Rui Barbosa, notável estadista brasileiro, afirmou que a família é a célula máter da sociedade. Uma escritora cristã norte-americana que viveu no século XIX, Ellen G. White, afirmou em um dos seus escritos que a felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Na verdade, a família é a primeira comunidade e a única com vínculos indissolúveis, onde passamos a maior parte da nossa existência. A família é a base do nosso crescimento físico, moral e intelectual. É nela onde o caráter e a personalidade se desenvolvem. A família determina, em grande parte, o futuro da humanidade. Através da família, pode-se fazer um diagnóstico da sociedade. Se a família está bem, bem está a sociedade. Se a família está mal, mal está a sociedade. Por conseguinte, a nação. O apóstolo Paulo, em uma mensagem profética, desenhou um retrato da sociedade atual. Vejam o que ele disse na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. As palavras proféticas de Paulo estão tendo cumprimento em nossos dias. Isto é confirmado nos noticiários dos jornais e na mídia em geral. É alarmante os acontecimentos de todos os dias. Roubos ousados, homicídios com requinte de crueldade, delinquência juvenil, prostituição infantil, drogas e outros crimes desumanos. Infelizmente, os sinais de declínio da família são bem evidentes. A família está sendo ameaçada por perigos que vão se alastrando, trazendo males irreparáveis à sociedade. Quero destacar alguns desses perigos que rondam a família. Um dos problemas que tem minado a estrutura da família é a inversão de valores morais à luz das Escrituras Sagradas. Vivemos numa sociedade onde a imoralidade, o desrespeito aos pais, o sexo livre sem responsabilidades são incentivados nas escolas e nos meios de comunicação social através de filmes, novelas e outros programas. Filhos são criados sem correção, sem responsabilidade e sem conhecer o limite da liberdade. Certamente, esses filhos enfrentarão problemas na vida futura. Terão dificuldades de decidir entre o certo e o errado e desenvolverão posturas egoístas que seguramente vão trazer prejuízos à sociedade. Vejam, caros ouvintes, enquanto a Bíblia ensina que os pais devem corrigir seus filhos e, se necessário, usar a vara, o Congresso Nacional criou a Lei da Palmada. O pai é proibido de castigar um filho teimoso e rebelde com palmadas. Um pai pode ser processado se punir o filho com severidade. O físico passou a ser objeto de culto. Valoriza-se mais o corpo e menos o intelecto. Uma professora que se dedicou, no mínimo, 15 anos aos estudos, investiu alguns milhares de reais para se graduar, recebe um pouco mais de 3 salários mínimos mensais. Por outro lado, jovens modelos, muitos com baixo nível de escolaridade, ganham milhares ou milhões de reais para exibir seu corpo em poucas horas e ainda são considerados celebridades. Não é isto inversão de valores? Não é isto uma ameaça à família?
Aqueles que advogam os princípios da moral baseados nas Escrituras Sagradas são criticados e chamados de moralistas. E assim, a sociedade e a nação caminham juntos para um abismo profundo e intransponível. Deus pronunciou uma mensagem de juízo aos que agem dessa forma. Disse o Senhor: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Você que nos assiste, podemos colher lindos lírios em um vale sujo e lamacento. Da mesma maneira, nossa família pode fazer a diferença nessa sociedade apodrecida e corrompida moralmente. Outro perigo ameaçador da família é a mulher no mercado de trabalho. Os movimentos feministas que lutam pela igualdade de gêneros vêm obtendo êxito. Há mais de um século, a mulher vem lutando pela sua liberdade e igualdade com o homem. Segundo dados históricos, o primeiro movimento feminista aconteceu em 8 de março de 1857, quando 129 operárias de uma fábrica têxtil de Nova York entraram em greve, reivindicando salários igual aos dos homens e redução da jornada de trabalho para 16 horas diárias. Os patrões revoltados trancaram as operárias e incendiaram a fábrica e todas as grevistas, infelizmente, foram mortas. Em 1910, o primeiro Congresso Internacional das Mulheres, na Dinamarca, escolheu o dia 8 de março como o Dia da Mulher. E no Brasil, o direito da mulher ao voto foi reconhecido pela Constituição de 1934. Hoje, elas competem com os homens nos vários setores do mercado de trabalho. Exercem diversas funções e até cargos de alto escalão em empresas privadas e estatais. A mulher está presente hoje nas grandes empresas, na política e nas forças armadas. Se isto é uma conquista da mulher, por outro lado, não deixa de ser um risco para a família. Quais os resultados dessa conquista? Mães são substituídas por babás e lares por creches. Crianças ficam sob a responsabilidade de babás em casa ou nas creches, em companhia de coleguinhas, muitas vezes cheios de problemas e dificuldades familiares. E assim, os filhos, na fase mais importante e determinante da vida, são influenciados por costumes e práticas erradas. Lembre-se que a melhor creche ou a melhor babá do mundo não substituem a presença amável e carinhosa da mãe no lar. Mãe é um ser muito especial. Mãe é um ser divino. Uma educadora cristã escreveu que o mais terno laço terreno é o que enlaça mãe e filho. Nas crianças confiadas aos seus cuidados, tem cada mãe um sagrado encargo de Deus. Esta obra de modelar, refinar e polir é obra da mãe. O rei que se assenta no trono não executa nenhuma obra mais elevada do que a mãe. Outro resultado dessa conquista da mulher é a falta de comunicação na família. Por conta do trabalho e o cansaço, falta tempo para o diálogo entre o esposo e a esposa e entre eles e seus filhos. A comunicação no lar torna uma situação problema na família. Aumenta o número de divórcios, muitos filhos crescem sem rumo e sem referência saudável. Muitos jovens entram no mundo das drogas pela falta do acompanhamento dos pais, principalmente da mãe que vive ausente no lar. É verdade que muitas vezes se faz necessário a mulher entrar no mercado de trabalho para ajudar na receita familiar. Contudo, a esposa e mãe não deve negligenciar a sua nobre e intransferível missão no lar. Ela não deve se jogar no mercado de trabalho apenas para satisfazer desejos egoístas, orgulho e vaidade ao ponto de sacrificar sua família. Pois bem, outro perigo que ronda a família é o divórcio.
De acordo com pesquisa estatística do IBGE, realizada em 2014, o divórcio cresceu mais de 160% em uma década em nosso país. Essa elevação sucessiva se dá por conta de uma mudança gradual de comportamento da sociedade que passou a aceitar o divórcio com maior naturalidade, avalia o IBGE. O divórcio bate frontalmente contra um dos pilares do casamento estabelecido por Deus, a indissolubilidade do matrimônio. Segundo a Bíblia, o casamento foi instituído por Deus no Éden para durar uma vida inteira. Isto, porém, não ocorre. Mas, apesar disso, a vontade de Deus a respeito do casamento permanece inalterada. Jesus confirmou isto quando disse: "Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem." Marcos capítulo 10, versículos 7 a 9. Às vezes me pergunto, por que casais apaixonados, que fizeram juras de amor no dia do seu casamento, tempos depois se separaram? É impressionante. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos há poucos anos atrás identificaram as causas do crescimento elevado de divórcio naquele país como sendo a falta de maturidade dos cônjuges, falta de responsabilidade, falta de comunicação e a falta de comprometimento nos votos matrimoniais. Muitos entram no casamento sem atentar à realidade de uma vida a dois. Vêem somente flores e fecham os olhos para os espinhos do casamento. Então, quando surgem as crises que são normais em qualquer relacionamento, conclui que não dá mais para viverem juntos, então parte para o divórcio. Não creio que o divórcio dá fim aos conflitos ou desentendimento entre casais. Muitos problemas poderiam ser evitados ou solucionados se houvesse mais tolerância e compreensão. O divórcio causa a dor, tristeza, decepção, doenças e até a morte. Os efeitos de uma separação vão além do casal. Afetam principalmente os filhos quando o casal os tem. Sobre isto, diz o profeta Malaquias, no capítulo 2, versículo 16: "Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio. Este ano faço 30 anos de casado. Lembro-me ainda dos votos que eu fiz para minha amada e querida esposa diante do altar. Lembro-me de uma mensagem que está sempre na minha memória. Embora possam surgir dificuldades, perplexidades e descoroçoamentos, nem o marido nem a esposa abriga o pensamento de que sua união é um erro ou uma decepção. Resolva cada qual ser para o outro tudo o que é possível. Continuai as primeiras atenções. De todos os modos, anime um ao outro nas lutas da vida. Procure cada um promover a felicidade do outro. Haja amor mútuo, mútua paciência. Então o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como o seu princípio. Acredite, a família é um presente de Deus. Lutemos com todas as forças para protegê-la contra os perigos que ameaçam essa instituição. Como a mulher da parábola da dracma perdida, que não envidou esforços para achar sua moeda perdida dentro de casa. Façamos tudo para salvar nosso lar das influências corruptoras deste mundo.